Olá, queridos, paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você sempre é bem-vindo. Hoje, antes de eu fazer qualquer comentário, eu já peço a tua atenção dobrada a este vídeo. Você que está me ouvindo agora, eu peço que você vá até o fim do vídeo. Se porventura, por uma circunstância ou outra, você for obrigado a parar, mas continue o vídeo. Outra coisa, dê um like. A partir de agora, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva, ok? Porque isso vai me ajudar e vai te ajudar também, porque nós vamos continuar juntos por muito tempo. O assunto de hoje, como eu ia falar, é deveras importante para nós cristãos. Repito, o assunto, o tema, a homilia que eu irei tratar está baseada em Isaías 7,14. E ela é muito importante para a discussão entre judeus e cristãos. Eu vou logo ler aqui a passagem. Isaías capítulo 7 e versículo 14. Olha o que nos diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Somente esta leitura, queridos. Somente esta leitura para nós fazermos aqui uma análise. E nesta leitura nós vamos destacar uma palavra para a nossa discussão. Qual é? A palavra hebraica alma. Ok? A palavra que nós lemos aqui por virgem, no hebraico nós lemos alma. Os 70, eles traduziram aqui alma por partenos. Ok? Partenos. Partenos sempre, principalmente no Novo Testamento, partenos sempre significa virgem. Repito, no Novo Testamento, a palavra partenos, ela sempre descreve uma virgem. Mas como nós estamos aqui no Antigo Testamento, nós vamos analisar se realmente a palavra, a começar do hebraico, alma, quer dizer realmente sempre uma virgem. E que se a sua tradução partenos é uma virgem. Pois bem, eu trouxe para a nossa discussão, porque visto que é uma discussão que ela envolve os originais, e essa discussão ela é milenar. Eu posso lhe dizer que é bimilenar. Por exemplo, nós temos já aqui, eu vou puxar as obras aqui, Justino de Roma. Olha o que é que ele diz sobre a passagem. Ele falando sobre a passagem de Isaías 7, 14, é o que ele diz. Vós, porém, inclusive nesta passagem, tendes a ousadia de mudar a interpretação dada pelos vossos anciãos, que trabalharam junto a Ptolomeu, rei do Egito. E dizeis que não consta no texto original o que eles interpretaram, mas eis que uma mulher jovem conceberá, como se fosse sinal de grande obra, que uma mulher conceba através de relação carnal. Coisa que fazem todas as mulheres jovens, exceto as estéreis. Então, aqui nós temos a fala de Justino, o mártir, na sua obra Diálogo com Trifão. Estamos aqui no capítulo 84 da obra Diálogo com Trifão. Então, você vê que essa discussão entre judeus e cristãos, ela é antiga. E qual era a interpretação e qual é a interpretação desde essa época até antes que os judeus dão para esta passagem? Eis que a virgem, que no hebraico é alma, conceberá. Qual é a interpretação dos judeus para a palavra alma? O argumento dos judeus é que alma
não significa necessariamente uma virgem. Na concepção judaica, o termo hebraico alma deve acertadamente ser traduzido por mulher jovem. Então, um dos argumentos dos judeus é contra o nascimento virginal de Jesus Cristo, porque eles não aceitam a Jesus como Messias, muito menos que Jesus tenha nascido de uma virgem. Então eles não aceitam também que a passagem de Isaías 7,14, que diz que a virgem, ou seja, no hebraico alma, conceberá e dará à luz um filho, eles não aceitam que isso seja uma referência ao nascimento virginal de Jesus. É claro que eles sabem que Jesus existiu, eles não contestam a historicidade de Jesus, mas para os judeus, Jesus ele foi filho natural de Maria com José. Então eles não aceitam essa ideia de um nascimento virginal de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, conforme narra os evangelhos de Mateus e Lucas. Eu vou trazer aqui para a nossa discussão, antes de eu trazer, aqui eu vou sempre fazer uma pergunta. Mas será que a palavra alma significa realmente mulher jovem e não necessariamente uma mulher virgem? Eu fiz aqui algumas pesquisas, eu vou mostrar para vocês. Fiz aqui algumas pesquisas. Na minha pesquisa, eu tomei como fonte de pesquisa Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico e grego, e aí eu fui lá no dicionário do Antigo Testamento de Strong e fiz a pesquisa sobre o que realmente significa alma e betulá. Eu também fiz uma pesquisa aqui no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, e ele vai explicar o que significa betulá, que realmente é um termo hebraico para virgem, mulher que nunca conheceu ninguém, e vai explicar sobre a expressão alma. E o que o Dicionário de Teologia do Antigo Testamento Internacional diz é que o termo alma, que consta em Isaías 7,14, ele pode ser muito bem aplicado e foi aplicado para virgem. Inclusive o dicionário ele faz uma observação que ele diz que em nenhuma das 7 ocasiões no Antigo Testamento que consta a palavra alma, ela se refira a não ser uma mulher virgem. Porque ninguém pode provar que as jovens que a palavra alma foi aplicada não fossem virgens. Inclusive a primeira ocorrência do termo alma, ela aparece exatamente em Gênesis 24:43. Eu quero ler para os senhores. Desculpe, queridos. Comi alguma coisa e tá pegando aqui. Gênesis 24:43. Olha o que vai dizer a primeira ocorrência do termo. Gênesis 24:43. O que diz aqui? Eis-me agora junto à fonte de água. A moça, olha, aqui nós temos na tradução árabe moça, que no hebraico nós temos a palavra alma. E interessante é que aqui, veja bem, guarde bem essa referência. Em Gênesis capítulo 24, versículos 43, o termo hebraico alma é traduzido pelos 70 por pártenos. Eu vou logo lhe adiantar, em todo o Antigo Testamento, apenas em Isaías 7,14, e aqui onde eu acabei de ler, o termo alma é traduzido por pártenos. Mas ainda uma observação eu faço aqui. Os judeus, eles dizem
que os 70 traduziram erroneamente a palavra hebraica alma por pártenos. Só que aqui vai a nossa observação. Se a tradução lá, conforme eles dizem, os judeus traduziram errado do hebraico para o grego, alma por pártenos, então eles vão ter que admitir também que aqui, em Gênesis 24, 43, o termo está traduzido erroneamente. Caso os judeus venham a admitir que os 70, aqui em Gênesis 24, 43, traduziram corretamente a palavra hebraica alma por pártenos, porque quem sabe ler o hebraico, quem sabe ler a Septuaginta, vai constatar o que eu estou dizendo, e sabe que o que eu estou dizendo é veraz, é uma verdade. Que alma, em Gênesis 24, 43, foi traduzido e é traduzido aqui pelo 70 por pártenos. Então, se os judeus admitirem, eu não sei, eu confesso que eu não sei ainda qual é a posição deles, mas se eles admitirem que aqui está traduzido corretamente alma por pártenos, aí a nossa pergunta para os judeus é: e por que lá não pode estar traduzido corretamente em Isaías 7,14, alma por pártenos? Se aqui, suponhamos que os judeus aceitem que a tradução aqui foi correta, e lá em Isaías 7,14, por que não está correto? Simplesmente porque está relacionado ao nascimento virginal de Cristo? Será que é isso? Será porque, se for só isso, o que geralmente se suspeita, pelo menos os cristãos dizem que é isso, então isso é uma desonestidade. E será realmente que é verdade que os judeus, porque quem traduziu a Septuaginta, ou seja, o texto hebraico para o grego, foram judeus? Será que os 70 judeus, ou 72, conforme diz a tradição mais exata na carta de Aristeias, e essa tradição é referida também por Flávio Joséfos, por Fílon e por outros escritores antigos, como pelos pais da igreja. Então, será que 72 judeus, e ainda que tenha sido só um, será que um judeu que conhece muito bem o hebraico, que conhecia toda a semântica, será que realmente ele traduziu errado Isaías 7,14, a palavra alma, por pártenos? Será que ele traduziu realmente errado? Fica aí a pergunta para os judeus, para aqueles que não aceitam o nascimento virginal de Cristo. Vamos prosseguir. Nós temos a primeira ocorrência da palavra, das 7 ocorrências no Antigo Testamento, lembrando a vocês que esta palavra hebraica alma, ela só ocorre 7 vezes no Antigo Testamento. E em Gênesis 24, 43, alma é trazido por pártenos. E só para esclarecer, quem era a virgem ali em questão, para você ver que era uma virgem: eis-me junto à fonte de água, a moça que sai para tirar água, que eu disser, dá-me um pouco d'água do teu cântaro. Você sabe quem era? Esta moça era Rebeca. Aqui foi a mulher de Isaac. De fato, Rebeca aqui era virgem ainda. Então o termo hebraico alma, que aqui é traduzido por moça, foi aplicado a ela, a uma virgem. Bom, é claro que os judeus eles vão retrucar, eles vão dizer: não estamos dizendo que o termo alma não possa ser aplicado a uma virgem. E foi aplicado a ela porque o contexto deixa claro que ela era uma virgem. Ela era uma moça que não conhecia varão. Então, o termo alma, dizem os judeus, foi aplicado a Rebeca, mas o próprio texto, para elucidar mais, para dar mais clareza sobre o termo alma, diz que ela ainda não conhecia varão. Daí o termo alma ter o sentido realmente, ou ter sido aplicado a uma virgem, mas não, diz os judeus, mas não que necessariamente o termo alma, a palavra alma, signifique virgem, mas que ela pode e foi aplicada a uma virgem. Esse é o contra-argumento dos judeus, querido.
Então vamos continuar. Nós temos também, por exemplo, em Êxodo, sobre a irmã de Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 8, é a segunda ocorrência, nós temos lá a palavra Alma, que foi aplicada à irmã de Moisés. E os 70 traduziram lá Alma, prestai bem atenção. Os 70 traduziram Alma em Êxodo 2, 8, não por Pártenos, mas por Neanes. Ok? A outra ocorrência que nós temos do termo Alma é em Salmos. Se você ler lá no Salmo 68, 26, que algumas versões traduzem por donzelas, você vê que a expressão Alma lá é traduzida por Neanidon. Neanidon, que vem de Neanes. Então você vê que mais uma vez os 70 eles não traduziram em Salmo 68, 26 a expressão hebraica Alma por Pártenos, e sim por Neanes. A outra ocorrência que nós vamos ter do termo Alma no Antigo Testamento é em Provérbios 30, 19. Em Provérbios 30, 19 nós temos lá Alma traduzida por donzela. Mais uma vez nós temos lá nós lemos Neoteti. Neoteti, que obviamente vem de Neanes. Mais uma vez os 70 eles não traduziram o hebraico Alma para o grego Pártenos. Então eu estou sendo honesto aqui numa discussão com os judeus. A gente não pode ocultar isso. Apenas em Gênesis 24, 43 e Isaías 7, 14 é que Alma é traduzida por Pártenos. A palavra Alma ocorre 7 vezes, conforme eu já li. Você pode ler em Gênesis 24, 43, Êxodo 2, 8, Salmo 68, 26, Provérbios 30, 19, Cantares 1, 2 e 6, 8 e Isaías 7, 14. Então, em todas essas ocorrências, e eu citei Cantares, né? Lá, Cantares 1, 2 e 6, 8, nós temos Neanites. Neanites. Então, o termo não é Pártenos, e sim Neanites. Então, é muito importante se fazer essa observação, queridos. Eu quero chamar aqui agora para uma importante discussão um famoso cristão, escritor da igreja primitiva. Ele se envolveu nessa controvérsia judeu-cristão sobre a passagem. Eu gostaria que os senhores prestassem bem atenção no que eu vou ler. Olha o que ele diz aqui. Mas foi por... Eu estou no livro Contra Celso, primeiro livro, e nós estamos aqui vamos chamar capítulo 34, ok? Livro 1, capítulo 34, aí diz o seguinte: mas foi por deslealdade que Celso não citou a profecia. A prova é que ele mencionou diversas passagens do Evangelho de Mateus, como o astro que surgiu no nascimento de Jesus e outros milagres, mas não fez a menor alusão àquela passagem. A passagem que ele está falando é de Isaías 7,14 e, por sua vez, Mateus 1,23. E se um judeu pretende debater a respeito da expressão e julga que a leitura não é eis que a virgem, mas eis que a jovem mulher, eu lhe responderei: o termo Alma, que os 70 traduziram por a virgem e outros por a jovem mulher, no caso judeus, encontra-se também no Deuteronômio. E a propósito de uma virgem, é o seguinte, cita aqui Orígenes: se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher de seu próximo. E a seguir: contudo, se um homem encontrou a jovem prometida no campo,
violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem pecado que mereça a morte. Orígenes aqui, ele leu em Deuteronômio 22, 23 a 26. Interessante, agora eu quero aqui fazer uma observação sobre a palavra de Orígenes. Primeiro, se você não sabe quem foi Orígenes, Orígenes ele foi antes de Santo Agostinho, ele é considerado como o maior estudioso do cristianismo antes de Santo Agostinho. Orígenes, para que você tenha uma melhor noção, ele fez uma Bíblia comparativa. Orígenes ele conhecia o hebraico e conhecia também o grego, até porque ele era um grego. Então Orígenes ele fez uma Bíblia em 6 colunas, comparando. Veja, ele fez uma Bíblia, não é pouca coisa. Só para que você tenha uma ideia do serviço de Orígenes, eu tenho aqui em mãos o Antigo Testamento poliglota, que está em grego, hebraico, português e inglês. Então eu vou te mostrar bem aqui as colunas do Antigo Testamento poliglota. Vou encostar para você ler. Está aí em colunas. Pois foi exatamente assim que Orígenes copiou à mão. Naquele tempo ainda não tinha os instrumentos que nós temos hoje. Orígenes copiou à mão, coluna por coluna, e botou hebraico, e botou em grego, e botou as versões que existiam na época, como a versão de Áquila, que era uma versão também do hebraico para o grego. E assim ele fez. Então ele foi um grande estudioso, então ele conhecia muito bem o hebraico e conhecia, julgo eu, muito mais o grego, que era a língua dele. Orígenes foi um grande erudito do cristianismo, mas eu quero lhes chamar a atenção para uma coisa. Orígenes, ele cita aqui a passagem de Deuteronômio 23, 26, e lá em Deuteronômio realmente fala, conforme nós lemos aqui, se houver uma jovem virgem, e Orígenes ele reclama que a palavra betulá, ou melhor, que a palavra alma, está em Deuteronômio. Acontece que eu fiz as minhas pesquisas, eu fiz as minhas pesquisas, Antigo Testamento, interlinear, hebraico, português. Eu fiz a minha pesquisa aqui na dicionário de Strong. Eu fiz a minha pesquisa sobre onde consta a palavra alma no dicionário internacional de hebraico. Olha o volume, olha o calhamaço. Eu fiz também a minha pesquisa, além desses livros, eu fiz a pesquisa também, eu mesmo, a olho, pesquisei todas as ocorrências da palavra alma no Antigo Testamento. E a palavra alma, como eu falei, ela só consta em Gênesis 24, 43, Isaías 7, 14, Êxodo 2, 8, Salmo 68, 26, Provérbios 30, 19, Cantares 1, 2, 6, 8 e Isaías 7, 14, conforme nós lemos. Então, juntando todas essas referências, dá 7. Por 7 vezes o Antigo Testamento faz citação ao termo alma, quer seja no singular, quer seja no plural. Mas aparece a referência alma. E somente por 2 vezes a expressão alma é traduzida por pártenos, que eu já falei, que é em Gênesis 24, 43 e Isaías 7, 14. O restante das vezes é traduzida pelo termo grego, ou é traduzido por ne-an-nidon, donzelas, ou por ne-anis, donzela. Ok? Mas não é traduzido por pártenos, a não ser em Gênesis 24, 43 e Isaías 7, 14. Voltando aqui para Orígenes. Nós temos, irmãos, e eu quero que vocês me entendam, eu acho que vocês já sabem, eu sou formado em teologia, em bacharel em teologia, mas eu também tenho a minha formação em história. Eu sou formado em história. E aqui é onde vai entrar a minha responsabilidade acadêmica, não só como um teólogo, porque eu sou um bacharel em teologia, e qual é a função do bacharel? É pesquisar. O bacharel ele existe para ser um pesquisador. E como eu tenho formação histórica,
Eu tenho por obrigação de ser honesto na minha pesquisa. Eu tenho por obrigação de ser honesto. Acho que você está me entendendo. Eu não posso, numa discussão como essa, eu não posso tomar o partidarismo. E nem posso deixar me influenciar por títulos. Não posso. Eu sou fã de Orígenes. Sou fã de Orígenes. Você vê aqui a propaganda que eu fiz. De todo o coração, sou fã de Orígenes. Assim como sou fã de Russell Norman Champlin, de Santo Agostinho. Eu tiro meu chapéu para esses homens. Mas aqui vai a minha crítica a Orígenes. Orígenes, ele vai dizer que a palavra alma, que é isso que ele está lutando contra o judeu de Celso. Ele diz que esta palavra alma consta em Deuteronômio, onde ele citou, só que não consta. Como é professor, não consta. Quer dizer que Orígenes errou. Meu irmão, de acordo com a versão que eu tenho aqui em português e comparando com a Bíblia hebraica que nós temos na atualidade, a Bíblia hebraica que nós temos, que eu li e que todo judeu tem e que os cristãos têm, não consta. A palavra alma, que a origem diz que consta do Deuteronômio, não consta. Se Orígenes falou a verdade, pois essa Bíblia que ele usou, do hebraico, que tinha a palavra alma em Deuteronômio exatamente, que é Devarim, se existia realmente, pois essa Bíblia que Orígenes usou se perdeu ali com ele. Se perdeu. Ok, queridos? Inclusive, veja bem, qual é a palavra que existe lá para virgem em Deuteronômio? É Betulá. Que os judeus, inclusive, dizem que a palavra certa para virgem é Betulá e não Alma. Eles dizem, por isso é que eles argumentam que Isaías 7,14 foi traduzido errado, porque não se poderia traduzir Alma por virgem, sim por jovem moça, apenas jovem moça ou uma mulher jovem, mas não poderia ter se traduzido Alma por Pártenos, por virgem, ok? Os judeus, eles dizem que só poderia, ali em Isaías 7,14, significar virgem se no hebraico a palavra fosse Betulá. Porque a palavra Betulá sempre, ouçam, a palavra Betulá sempre ela é usada para virgem. Mas aqui eu volto também a fazer uma observação para os judeus. Mas se eles forem capazes também de apresentar no Antigo Testamento uma ocorrência só, que a palavra alma se refere a uma mulher que não seja virgem, aqui a gente tem que reconsiderar as nossas posições, né? Se eles apresentarem uma ocorrência no Antigo Testamento, porque eu ainda não encontrei, eu estou sendo sincero, se eu tivesse encontrado, eu mostraria. E pode ser que algum judeu esteja aqui me ouvindo, e se quiser fazer um vídeo me refutando, e se você, judeu, tiver um exemplo só, quero apenas um, de que a palavra hebraica alma no Antigo Testamento é usado para uma mulher que não seja virgem, você está à vontade e pode sim fazer um vídeo me refutando, me respondendo, fique à vontade. Eu particularmente ainda não encontrei e nenhum cristão ainda não encontrou, inclusive o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento hebraico, ele diz também que não tem uma ocorrência, e eu já constatei que não vi, das 7 eu não vi nenhuma que se aplique à mulher que não seja virgem, ok? Então vamos lá, mas voltando para Orígenes. Então, Orígenes, ele se equivocou. Acreditamos que ele se equivocou. Eu prefiro levar pelo lado do equívoco. Porque o termo alma não aparece no Devarim, em Deuteronômio. O termo que aparece lá, que nós lemos para virgem, é Betulá. Betulá. E para jovem, veja bem, e para jovem, nós encontramos Naara. Naara. Inclusive os dois termos, ele aparece no Antigo Testamento, Naara, Betulá, ou seja, jovem, virgem. As duas expressões em conjunto, Naara, Betulá, aparece no Antigo Testamento para jovem, virgem. Ok, queridos? Então, volto a repetir, não aparece o termo hebraico que Orígenes sugeriu no Devarim. O termo hebraico alma não aparece. Agora, o termo Pártenos
aparece, porque realmente Betulá é traduzido por Pártenos. Aí, se for levar para o grego no Antigo Testamento, em Deuteronômio, aí sim, o termo grego Pártenos aparece, mas Orígenes fazia referência aqui, era ao termo hebraico Almá, e não se encontra Almá, e sim Betulá, queridos. Ok? Então, essa é uma discussão muito importante para nós que procuramos a verdade. Para mim, principalmente, que eu faço vídeos de cunho acadêmico, eu sou religioso, mas você já observou que eu procuro fazer os meus comentários de forma honesta, sem puxar o saco, nem para uma coisa nem para outra. O que eu quero lhe dizer é que os 70, ou melhor, os judeus, eles não entendem que o termo Almá é virgem, sim apenas uma mulher jovem, que não é obrigada a ser virgem. O Targum do Pseudo-Jonathan sobre Isaías 7,14, lá também eles verteram do aramaico e dizem que o termo lá é mulher jovem e não necessariamente virgem. Então você vê que é comum, é consenso entre judeus traduzirem o termo hebraico Almá por moça jovem e não necessariamente por virgem. Pois o argumento deles é que se estivesse em foco uma virgem, a Bíblia hebraica trazia não Almá e sim Betulá. Eu espero ter contribuído com vocês sobre este conhecimento e vou aqui apenas trazer, antes de fechar, vou trazer aqui a memória. Quando Mateus 1,23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o termo grego lá em Mateus 1,23 é Pártenos. E Mateus ele estava seguindo a tradução dos 70. Mateus ele estava seguindo a tradução dos 70, porque de fato na tradução grega lá o termo é Pártenos, ok? E não Neanes. Que sim, o termo Neanes, quando os gregos traduziam, por exemplo, Almá por Neanes, eles estavam dizendo apenas que era uma jovem. E poderia, vamos ser honestos. Vamos aqui ser honestos. Em Êxodo 2,8, Neanes, pode ser uma virgem, pode não ser, mas tudo indica que a irmã de Moisés era. Não é? Salmo 68,26, também temos o plural Neanidon. Podem ser virgens e podem não ser, mas tudo indica que eram virgens. Nós temos também Cantares 1, 2, 6, 8, que são donzelas. Ali mostra claramente que estava em vista donzelas. E lá é traduzido o termo Almot, hebraico, que vem de Almá, e Almot está no plural, virgens. E aí os 70 traduziram por Neanides. Ok? Então aqui fica a nossa contracrítica aos judeus. Se por um lado os judeus dizem que Almá não significa necessariamente virgem, por outro lado os cristãos eles rebatem a crítica e dizem, pois me mostre uma ocasião em que Almá foi usado para uma mulher que não fosse virgem. Vocês entenderam aí como é que é a discussão? E essa discussão ela ainda vai longe. Mas eu trouxe aqui o que chegou ao meu conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dê o seu like, faça a sua inscrição e propague este nosso trabalho. Amém, meu irmão? Shalom, paz para ti e para todos.